Aproxima-se um novo ano e com ele a renovada promessa de melhores dias. No entanto, sendo isto de Portugal, o mais provável é a promessa não se cumprir e cumprindo-se, vamos acabar por descobrir que afinal a promessa vai custar uma pipa de dinheiro dos nossos impostos. Comitê Central número 35, edição de 30 de dezembro de 2021, convosco como sempre Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar dos planos de António Costa para o próximo governo, vamos falar dos planos que temos para a pandemia, ou dos planos que a pandemia tem para nós, já não sei muito bem, vamos falar no Camarada da Semana de um indivíduo que adora grandes planos e na sessão de esclarecimento vamos tentar perceber se a União Europeia tem planos para transformar a Europa na nova União Soviética. Alberto, Carlos, vamos fechar o ano em beleza? Ou vamos mesmo fazer o Comitê Central? O que é que... O Comitê Central. Se calhar já que estamos aqui reunidos fazemos o Comitê Central. Carlos, entusiasmado com os planos de António Costa para o próximo governo? Partilhas do entusiasmo do Alberto? Opa, eu começo a duvidar se o António Costa tem mesmo planos para formar governo ou se está a fazer os possíveis para não ter que formar governo, já está farto daquilo, quer perder as eleições. Já me roubou o argumento, pronto. Foi isso. Pronto. Então foi um gosto, foi o último programa do ano. Ter falado primeiro. Janeiro. A culpa foi tu, Alberto. Eu por acaso sou testemunha que tu disseste para o Carlos começar com este tema. Sim. Pá, e ainda para mais entregaria o poder a alguém que é menos mau, mas apesar de tudo não muito diferente em termos ideológicos dele, que seria Rui Rio, e tudo aquilo que António Costa tem feito parece ir muito nesse sentido, parece que quer mesmo perder, parece estar farto daquilo, tem outras coisas para fazer e que não quer ser. Num dia fala que Medina poderá ser Ministro das Finanças, aliás, dentro do PS até qualificado para isso, ele costumava fazer parte lá da Comissão do Parlamento de Finanças e por aí fora, antes de ser Presidente da Câmara, portanto até tem algumas qualificações, mas é uma pessoa que politicamente está completamente estragada, depois de ter perdido aquelas eleições, é uma pessoa que está contaminada politicamente. E depois outra pessoa que também tem, que causa algum dano, que é Pedro Nuno Santos, a ala mais moderada, ou pelo menos aqueles moderados que poderão estar ali indecisos entre o PS e o PSD. Ele também veio dizer que um dia será primeiro-ministro. Mais uma vez, possivelmente terá razão, até porque eu acho mesmo que se o PS só conseguir fazer a maioria com a esquerda, essa maioria poderá vir a ser liderada não por António Costa, mas por Pedro Nuno Santos. Nada obriga que seja António Costa o próximo primeiro-ministro se o governo for do PS, nada na lei obriga isso, e o PS tem rompido com muitas destas, pelo menos uma das grandes tradições que nós tínhamos, que era o partido mais votado, nomear primeiro-ministro. Não é obrigatório que assim seja, e em 2015 não foi assim. Também não é obrigatório que seja o líder do partido, de um dos partidos, a ser primeiro-ministro. Portanto, Pedro Nuno Santos, se a esquerda disser nós só apoiamos este governo se for um primeiro-ministro um pouco mais próximo daquilo que nós pensamos, acho perfeitamente possível que Pedro Nuno Santos acabe primeiro-ministro. Mas o facto de Costa vir dizer isto e insistir e dar destaque a estes assuntos, a ressuscitar Medina para a política e apresentar a possibilidade de Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro, duas coisas que aliás são incompatíveis, demonstra que ele se calhar não está particularmente interessado nisso. As sondagens também já começam a indicar que ele pode não ficar à frente das eleições, até pode não ter uma maioria à esquerda, e é possível que ele já esteja farto. Estão ali 6 anos, deve ter sido cansativo para ele, bem, como não imagina para nós. Pois, exatamente. Não quer dizer, estou farto disto, não quero aturar mais isto, prefere perder as eleições e sair da forma natural como saem os outros todos. Às vezes parece isso. Eu estou a falar aqui a encher
chouriços mais um bocadinho, que é para dar tempo ao Alberto para pensar noutra coisa. Noutra ideia, exatamente. Para Para ter outra ideia Não, genial. eu ia-te lembrar uma coisa. Eu ia-te lembrar tempo. aquilo que o Costa disse sobre a possibilidade de uma aliança com o Rio. Que é nenhuma, não é? É nenhuma. Eu não percebo como é que se compatibiliza tudo isto. Portanto, António Costa e Rui Rio são praticamente impossíveis de distinguir. No entanto, Costa diz que é impossível um acordo com o Rui Rio. E por outro lado diz que Pedro Nuno Santos poderá vir a ser um primeiro-ministro. Mas ele é mais parecido com o Rui Rio, portanto deveria querer o Rui Rio como primeiro-ministro em vez de Pedro Nuno. Não sei como conciliar. E em simultâneo o Rio admite e até gostaria de uma aliança com António Costa, sim, mas ao mesmo tempo tem que fazer uma campanha a atacá-lo, porque senão também era o cúmulo depois de anos de oposição em que não fez oposição, também seria o cúmulo fazer uma campanha em que não faz campanha. Também só falta eu não sei, Costa está a queimar os pontos todos. Ele queimou o ponto com a esquerda a propósito do orçamento e do forçar de eleições antecipadas, queimou a ponto com o PSD também por causa disso. À partida não terá outros pontos, portanto ele diz que só com maioria absoluta, algo que me parece basicamente impossível, é que poderá governar. É basicamente isso, não é? É quase dizer que não quer governar, de facto. É quase dizer isso. Eu tenho grandes suspeitas, porque isto de dizer que o PS não quer governar é uma frase que normalmente... Não, o PS não, pode ser o Costa, não acredito no PS, abdicar do poder, não é? Ou então isto está ainda pior do que nós pensamos. Vem aí pântano. Quer dizer que é o diabo, pois, exatamente, sim. Vem aí uma desgraça ainda maior do que aquela que podemos antever. O caso, e Rui Rio nem fazer ideia, como de costume. Exatamente, como é seu hábito, e perceber da pior maneira que as coisas estão um bocadinho pior ainda do que poderíamos imaginar. Nem se importa, não é? É possível que Rui Rio também, quem está fora de poder há muito tempo, a tentar há tanto tempo, é melhor ir numa situação muito complicada do que não ir. Claro, de certa forma, quanto pior, melhor, não é? Porque bem, mas isso é a posição clássica, tem sido a posição clássica da direita nas últimas décadas em Portugal, não é? É apanhar a situação de tal forma má que é impossível tornar-se pior ainda. Não deixa de ser uma posição razoavelmente confortável nesse aspecto. Mas não é muito reconhecida depois. Pois não, normalmente depois acaba por não gerar muita empatia nem grande sucesso a médio e longo prazo do ponto de vista político. Mas pronto, é um cenário realmente complexo, eu não consigo fazer sentido dele. De uma coisa podemos ter a certeza, porque António Costa já garantiu, é que não vai ser Presidente da República. E como nós sabemos, garantir que não se vai ser Presidente da República é normalmente... meio caminho andado para ser candidato. Para ser certamente Presidente da República, portanto, em relação a esse ponto, estamos esclarecidos, em relação ao resto... As próximas presidenciais vão ser muito interessantes. Eu acho que antecipo umas eleições presidenciais muito... As legislativas já estão a ser interessantes. Não é que os resultados sejam muito... Sim, que prometam ter qualquer interesse. Não, mas eu digo isto porque as presidenciais normalmente são chatas. São chatas quando se... as últimas têm sido chatas com as pessoas à partida e tal. Mas estas parecem-se interessantes até porque os partidos estão a envelhecer todos. E têm muitos senadores, portanto agora até o Bloco de Esquerda já tem o seu senador que se calhar vai querer dar a sua perninha. Isso era realmente interessante. Ter ali um Louçã, Costa, Portas e depois o PSD também adianta ali alguém, essa é uma coisa, Passos, Portas, Louçã e Costa, umas presidenciais ali à altura. Pois assim, uma coisa mesmo à série, não é? Para já Costa não pede maioria absoluta, não é maioria absoluta, pede metade mais um, metade mais um, que é completamente diferente. Eu tinha ideias para esse mais um, para todos, não é? Para esse mais um vir de outros lados. Mas o que é que achas, Alberto? Não, eu ia só dizer que estávamos aqui a comentar, desculpa só voltar atrás, porque estávamos a comentar o facto do António Costa sugerir o Medina para Ministro das Finanças, como se isso fosse quase um gesto deliberado para causar impopularidade. Nós vemos os ministros que o PS tem nas finanças e no resto, quer dizer, o Medina não parece... Claro que teve, como disse o Carlos, está um bocado queimado por causa da derrota eleitoral, mas dada a qualidade média dos ministros deste governo,
Não parece que o Era Medina seja uma lufada de ar especialmente... fresco. Não vamos exagerar também. Mas... Pois, talvez não. Mas também não seria assim seria uma calamidade, acho eu, mas é uma calamidade à qual estamos habituados, face à generalidade dos ministros. Quem tem uma ministra da Saúde, por exemplo, como esta senhora, quem teve o Dr. Cabrita, a ministra da Justiça e mais alguns, na verdade a maioria, o próprio Pedro Nuno Santos, é ministro deste governo, quer dizer, somando esta gente toda, não dá para piorar muito. Mas é difícil porque o Costa adiantasse para as finanças um nome propriamente credível ou respeitável, ou quem é que aceitaria semelhante coisa? A questão é que os ministros das finanças tendem a ser pessoas sem um grande peso político. Se pensarmos, sei lá, no Vítor Gaspar, Maria Luísa Albuquerque, Mário Centeno, João Leão, não tinham nada de político, não tinham nenhum peso político às costas quando assumiram os cargos. E Medina tem, vem de uma grande derrota eleitoral, inesperada, portanto traz um peso político, o que lhe, obviamente, retira alguma capacidade que o Ministro das Finanças tem que ter no seio do governo, alguma autoridade que o Ministro das Finanças tem que ter no seio do governo, para cortar ali, porque é um político, normalmente tende-se a fugir dos políticos para Ministro das Finanças precisamente por causa disso, porque têm que ser reconhecidos pela sua capacidade técnica para se imporem a todos os outros ministros. Mas tu normalmente vês um conflito mais ou menos latente entre os ministros das Finanças, tradicionalmente, há 15, 20, 25, 30 anos, um conflito mais ou menos latente entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro. Tu, no caso do Centeno, não viste isso muito, e neste Dr. Leão, ou como é que o homem se chama, não vês de todo. São prolongamentos do Primeiro-Ministro, não é? Exatamente, não me parece que tenha uma autonomia, como tinha, por exemplo, como se falava no tempo o Sousa Franco com o Guterres, por exemplo. Sim. Mas por acaso... Cavaco com o Sá Carneiro, etc. Sim, em alguns casos é importante, citaste o caso de Mário Centeno, Carlos, no caso de Mário Centeno, por exemplo, é importante não ter peso político, porque para dar aquelas cambalhotas do mundo académico, do que se dizia no mundo académico, tem que ser levezinho. Depois para o que se faz como Ministro das Finanças, dá jeito de não estar a transportar pesos extras. Escreveu um grande livro sobre o mercado de trabalho. Do trabalho, aliás, exatamente. Depois foi muito bem, acabou por ser, algumas daquelas conclusões foram usadas pelo governo Passos Coelho para... Pois, exatamente, e para esse tipo de habilidades não dá jeito de estar a carregar pesos. Bom, reparem nesta ligação, referiu-se a Ministra da Saúde, referiu-se lufadas de ar fresco, vamos falar de pandemia, tem que ser um bocadinho, só porque o Alberto faz questão. O que é que acham? E porque há novidades. Hoje uma das notícias mais partilhadas nas redes sociais, que eu percebo muito de redes sociais, era a notícia de que um virologista, destes virologistas da moda, dizia que devíamos aproveitar esta variante Omicron para basicamente deixar o vírus espalhar-se. Nós falámos disto a semana passada, parece que se começa a assumir esta estratégia como provavelmente a mais indicada nesta altura para que de uma pandemia passemos para uma situação endémica em relação à Covid. Eu li aqui também que Israel pondera apostar em contágio em massa com a variante Omicron por ser menos grave. Faz desde o início. Desde o início, exatamente. E como resultou, não produziu imunidade de grupo, mas não produziu grandes resultados propriamente negativos, desapareceu das notícias, não é? A Suécia desapareceu há muito tempo das notícias. Há um ano e meio havia aquela expectativa, estão a ver que os suecos agora é que vão morrer todos e tal. Como não morreram, parece que escaparam alguns. Aparentemente a Suécia terá tido um número de mortes, segundo os últimos números que vi, razoavelmente semelhante ao português. É inferior também em 2.500 mortos. Sendo que o excesso de mortalidade é que fará provavelmente a grande diferença, porque será bastante inferior. Carlos, diz Alberto, desculpa, continua. Falaste em Israel, há outros países a ir por aí, a própria Austrália. Sim. Também já não fala em contágio em massa, mas fala que se deve deixar o vírus mais ou menos seguir o seu curso. Sim, já ainda vamos falar. A Dinamarca também. O Reino Unido, embora não assuma isso, mas é o que está a parecer que vai fazer. Ou pelo menos está a fazer neste momento, com aquela subida de casos absolutamente incontrolável, se a ideia for controlável, exponencial, como eles dizem. Exatamente. Mas a verdade é que já no Reino Unido o secretário de Saúde e o Primeiro-Ministro não impuseram quaisquer restrições para a passagem de ano, por exemplo. Sim. O que é um sinal que vão deixar correr. Nos nossos meios de comunicação isso não será tantas vezes falado, mas
nos referimos então aos Estados Unidos, nos Estados Unidos há variedíssimos estados dentro dos Estados Unidos que em nenhuma altura adotaram medidas idênticas à generalidade dos países europeus e muito menos o fazem neste momento. Ou adotaram mesmo numa fase inicial e depois deixaram. Sim, exatamente, e já há muito tempo que não tem nada. deixaram, O Texas, a Flórida, um dos Dakotas, que eu nunca sei qual é. Sim, o Tennessee, South Carolina, enfim, vários estados que adotaram medidas menos violentas e que nem por isso tiveram piores resultados. Não, mas Carlos, e agora, desculpa só mesmo para... É que o Carlos está ansioso por falar sobre Covid. Agora é de aproveitar, esta é uma oportunidade. O vírus tornou-se muito menos letal. Sim, porque o número de casos tem subido, é preciso notar que o número de casos tem subido e tem subido muito, de uma maneira que não tem nada a ver com os anteriores, independentemente do número de testes também ser muito superior. Isso também ajuda. Pois isso era uma coisa gira, isso era logo uma coisa gira para os meios de comunicação fazerem, que era deixarem de dar as notícias referindo-se estritamente ao número de casos, à subida do número de casos, sem haver qualquer referência ao número de testes feitos. Mas essa ressalva, não havendo noção dessa ressalva que pedes para o número de casos, podia-se aplicar a uma série de coisas. O número de casos depende dos testes a ser feitos. Como fazem notícia disso todos os dias. O número de pessoas hospitalizadas por causa da Covid não é aquele número. Muitas pessoas são achados acidentais. Por exemplo, partem uma perna, mas é-lhes detectado Covid já no hospital e ficam hospitalizados. E são considerados hospitalizados com Covid. E muitos dos mortos também não são exatamente mortos pela Covid, são mortos que têm infecção por Covid. Portanto, em todas as fases do processo haveria algumas ressalvas a fazer, não é só na questão dos casos. Mas dando de barato isso, agora é uma oportunidade para ser infectado com um vírus que propaga muito, que contagia imenso e que mata muito pouco. Nos países em que a Omicron é dominante e que a Delta já quase desapareceu, as mortes estão a desaparecer, estão a diminuir, estão a ser estatisticamente irrelevantes, com certeza que não são irrelevantes para quem morre e para as pessoas que rodeiam os falecidos, mas dito assim mais friamente, estatisticamente o número de mortes é baixo. Carlos, avança. Eu fui genericamente contra boa parte das restrições, achei que algumas até eventualmente fizeram sentido no princípio, quando havia mais receio e em fases mais críticas. Sou completamente contra todo tipo de restrições, desde que os grupos de risco ficaram vacinados. Acho que o risco diminuiu tanto. Acho que as restrições só se justificam pelo efeito que podemos ter sobre terceiros. A única razão para se poder limitar a liberdade de alguém é se o exercício dessa liberdade tiver efeitos negativos concretos e graves sobre terceiros. E isso deixou, quanto a mim, passamos abaixo desse patamar no momento em que todos não toda a população, mas toda a população de risco já estava vacinada. Nós, quando passamos aquele patamar de que a população que já cobria 95% das mortes anteriores, das faixas etárias e das condições das mortes anteriores, 95% da população já estava vacinada, a partir dessa altura acho que deixou de haver isto aconteceu alguns em julho do ano passado, deixou de haver qualquer motivo para qualquer tipo de restrição. Portanto, não... Esta variante, o facto de ser menos grave, só vem adicionar a esta convicção que tenho há vários meses, de que já não estamos certamente numa fase em que se justifica limitar a liberdade de alguém pelo risco que pode causar a terceiros. Já antes acho que se limitou demasiado a liberdade das pessoas pelos riscos que podiam causar a terceiros, mas aí possivelmente percebia-se, de certa forma, era uma discussão de aversão ao risco mais do que outra coisa. A partir da altura em que os grupos de risco estão completamente vacinados, acho que não faz sentido, não deixa, até para quem é mais avesso ao risco, acho que deixou de fazer sentido, e agora com esta variante que dizem, e acho que se confirma pelos números todos, que é bastante menos grave do que a anterior, embora se contagie muito mais pessoas, acho que ainda se justifica menos. Eu não vou ao ponto de dizer, andem aí a lamber corrimões
para se... Até porque parece que não se contagiariam um lamento com rimões, pois, também não fica nas superfícies. E acabou de estragar a única piada que eu tinha para esta. Tinha a ver com lamber com rimões. Carlos é com Tomás na vossa cabeça, pá. Qual é a probabilidade deste gajo falar de lamber com rimões, pá? Um político de respeito, pá, um tipo até inclusive é que efetivamente faz coisas. Acho que tanto uma coisa como outra, política e de respeito, acho que tem uma coisa lamber com rimões, quem é que se lembraria de um disparate destes? Realmente, enfim. Eu não iria até esse ponto, porque a doença pode continuar a ter... E seria uma figura ridícula também, uma pessoa ser apanhada por aí a lamber com rimões. Mas quem quer lamber com rimões, que lamba com rimões, também não tem nada a obstar. Eu não quero apanhar nenhuma doença, por pouco... Vamos apanhar esta variante, com certeza. Vamos apanhar todas. Esta não nos safamos. Se calhar até já apanhamos e não soubemos. Sim, provavelmente. Mas pronto, não faço questão em apanhar nenhuma doença, por pouco, nem que seja uma constipaçãozita, não faço questão de todo apanhar nenhuma doença. Mas acho que as medidas restritivas, efetivamente... Apanhar esta doença, Carlos, neste momento tem vantagens, porque os estudos parecem confirmar que causa uma imunidade bastante grande contra a Delta, a variante Delta, não é? Portanto, é uma espécie de vacina mais forte e se calhar mais eficaz e mais duradoura. Em cima da vacina, em cima da vacina. Ficamos com tantas camadas de proteção. Delta, sim. A variante Delta vai desaparecer de qualquer forma, não é? Está a desaparecer. Que a variante do Omicron é mais contagiosa. Aqui em Portugal não temos esses dados assim com essa precisão toda, mas no Reino Unido a Delta, quer dizer, nos gráficos de barras, a Delta está a ficar mesmo, já quase não se consegue ver. A tendência é desaparecer como desapareceu a Alfa, quer dizer, não há ali... Sim. Porque o sacana do bicho acaba por ser nosso amigo. Porque o gajo não quer que as pessoas faleçam. Essa verdade é essa, não é? É mais ou menos a evolução natural destes Ele vírus quer portadores para se poder multiplicar. A gripe espanhola durou de março de 2018 a março de 2018, de 1918 a março de 1920. Durou 2 anos, certo? De março a março, mais... Esta aqui, não sei, espero Senhor que sim. ouvinte, e em que outros podcasts encontra especialistas em gripe espanhola? Estou convencido que em nenhum outro. Podes dizer, acho que não podes dizer gripe espanhola, tem paciência. É incorreto. É discriminatório, sim. Não interessa, é discriminatório, não podes dizer isso. A Espanha, os jornais espanhóis é que não tinham censura e podiam noticiar a existência da gripe. No pós-guerra, quase todos os países europeus tinham censura. E as notícias, como eram controladas, normalmente os jornais não noticiavam a quantidade absurda que estava a haver de mortos por gripe. E os jornais espanhóis noticiavam. Acho que pois é isso, exatamente, foi só por isso. Foi por isso, é a gripe espanhola. Porque há dúvidas sobre onde é que veio. Há quem diga que veio do Kansas, há quem diga que veio de algum sítio da Ásia. Mas sinceramente acho que não se sabe mesmo. A boa notícia aqui é que me parece que lá para a primavera se nada acontecer de normal, uma nova variante, o que é que seja. Fica endémica. Ou já em janeiro, que acho que vão estar para aí 20 graus. Portanto, agradeço ao aquecimento amanhã aqui global. No Porto estão previstos 22, por isso. Pronto, então é torcermos para que o aquecimento global avance um bocadinho mais rápido e pode ser que até antes da primavera isto seja resolvido. Durante o inverno acho que não vai acontecer, porque vai continuar a haver mortes, até porque as mortes aumentam nos próximos tempos, porque as mortes normalmente têm um lag em relação ao número de casos. Portanto, neste caso também não tem muito, Carlos, porque a doença parece que é muito mais rápida, o vírus é mais rápido a causar sintomas, mais rápido a infectar, a causar sintomas, a causar doença grave. Eventualmente causar problemas. Com 30 mil casos por dia, daqui a 1 ou 2 semanas, que vai aumentar, claro. 30 mortes por dia. Até porque há uma coisa, é a tal questão da hospitalização e dos achados acidentais de infectados com Covid, quer dizer, hoje em dia vai estar tanta gente da população infectada, qualquer pessoa que vá parar ao hospital por qualquer motivo, tem uma grande possibilidade, se calhar 20 ou 30 ou 40%, de estar infectado com Covid. Quando há um ano, por exemplo, a prevalência seria de 2%, 1%, não faço ideia. A probabilidade de uma pessoa partir uma perna ir ao hospital e ter Covid é relativamente baixa. Agora é altíssima, porque estamos todos a apanhar Covid. Portanto, e muitos vão ficar hospitalizados por outros motivos e estão com Covid, e esses são contabilizados. Durante o inverno ainda vai haver números para alimentar um bocadinho o tema, mas acho que na primavera
a coisa deve acabar, até porque hoje se começa a tornar mais consensual a questão de que não vale a pena fazer restrições, estando com a nova variante, e por aí estamos a falar, já não é um nicho de pessoas que defendem este tipo de coisa, já se... Portanto, os chalupas negacionistas, alguns deles, afinal tinham razão, não é? Sim, em alguns dos casos. Sim. É capaz, mas atenção, desculpem só que eu vi um virologista de renome. Mas tu continuas a ser um chalupa negacionista, tem paciência, sempre, tu mantens-te aí firme, exatamente. E morrerei assim. Mas vimos um virologista de renome, que é o não sei como é que... Não, o presidente ou secretário-geral, como é que se chama, da JS, eu não sei o nome do miúdo. Miguel Costa Matos, sim. É isso, ele já veio dizer que não há contagem em massa nenhum, não pode haver, isto é muito grave, existe a Covid longa, existe não sei o que mais, e temos que manter tudo como está. Não sei se ele é pago, não sei se ele recebe a comissão por infectado, ou pela Pfizer, ou por o que for, mas ele já disse, e eu acredito muito nele. É de facto um futuro risonho que nos aguarda na política nacional. Eu acho que também se vai deixar de falar de Covid, porque a partir de 30 de janeiro vai haver tanta coisa engraçada para falar que... Pois, aquelas semanas depois do... Se alguém for votar, porque vai estar tudo confinado em casa, em isolamento. Pois, também pode ser esse o caso. Também pode ser. Eu, por acaso, acho que isso é vai ser um ponto fundamental na decisão. Lembramos o que aconteceu nos Açores, em que havia muito medo. As pessoas mais velhas, que normalmente, desproporcionalmente, votam no PS, ficaram em casa. As pessoas com menos... nas eleições açorianas, sim. Com menos qualificações, também desproporcionalmente votam mais no PS, também sentiram mais esse medo, foram mais influenciadas. Pessoas desqualificadas votam mais no PS? Com menos qualificações académicas. Espantoso. É verdade. Pois. Então quem é que nos interessa manter fechado em casa agora em 30 de janeiro, Carlos? Será que conseguimos... Será que se consegue com jeito... Não estou a dizer que interessa, estou a dizer... Por acaso o João Coutinho Figueiredo foi o único líder partidário a falar disso e a dizer que isto não deve ser deixado ao acaso. Não é a escolha dos que vão ficar em casa, é a possibilidade. Isso era bom, não deixar ao acaso também. Sim. Mas prever essa situação e que essa situação aconteça, mas foi o único líder partidário, acho eu, a falar no assunto. Para os outros, quer dizer, se 3 milhões de pessoas estiverem em isolamento profilático em casa, não faz diferença nenhuma. Aqui sempre alguém há de decidir isto. Para o PS há sempre dois efeitos, que é o PS tem um grande bloco de eleitorado fixo e convicto, porque depende daquilo e esse vai votar sempre, nem que seja de escafandro, e aí quando falham os outros, aquele está lá certinho e garante. Portanto, o PS ganha com a abstenção porque tem um eleitorado fixo e muito convicto. Por outro lado, tal como aconteceu nos Açores, que eu acho que em condições normais o PS teria ganho outra vez e não ganhou porque havia muito medo da pandemia, muitas pessoas não foram votar, a abstenção subiu, e parece-me que o medo afetou particularmente pessoas que achavam que um PS ia ganhar, não precisavam de correr aquele risco, ou seja, eleitores do PS que não quiseram saber, e também as faixas possivelmente onde o PS vai buscar mais votos, que são as faixas mais velhas e menos qualificadas da população. Muito bem, eu acho que é a altura certa para fecharmos a nossa primeira parte, mas não o faremos sem antes agradecer o inestimável apoio do Azeite Talismã e dos hotéis Vila Galé, e também para lembrar aos nossos espectadores e ouvintes que se nos quiserem ajudar a manter o Comitê Central independente e livre por muito tempo, podem fazer as vossas contribuições através de MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou podem também tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Dito isto, fecha aqui a nossa primeira parte e voltamos já de seguida com o Camarada da Semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é o agora almirante Gouveia e Melo, o novo chefe do Estado-Maior da Armada,
recém-empossado por Marcelo Rebelo de Sousa numa cerimónia peculiar, rápida, em que nem o vice-almirante nem Marcelo Rebelo de Sousa falaram, o que provavelmente é inédito em termos de cerimónias. Alberto e Carlos, vocês como especialistas em questões do almirantado e das Forças Armadas em geral, o que é que tem a dizer sobre esta promoção de Gouveia e Melo? O super espetagulhas agora é o chefe de Estado-Maior da Armada. Queres avançar, Carlos? Antes de mais, eu informei-me durante 30 segundos e descobri que de facto estas cerimónias são sempre assim, portanto ninguém fala e tal. Acho Sério? que é verdade. Soubeste isso em 30 segundos? Sim, ok. Lá dar a carica e tal, e a coisa está feita. Eles leem para lá umas coisas, ele tem que ler para lá umas coisas, e dizer sim senhor, vou a fogo de facto cumprir impecavelmente esta função e estou por aí, exatamente. Mas parece que tem sido sempre todas desta forma. O que ficou, aquilo que marcou de facto foi o almirante, também menos calado, que só deveria ter saído. Além de calado, esteve ausente. Esteve ausente, exatamente. O almirante menos calado ausente, que decidiu não ir porque parece houve ali alguma pressa de antecipar o final do seu mandato. E essa pressa pode ter a ver com outro tipo de coisas que aparece hoje na capa de um jornal qualquer, não sei qual é o jornal que fala disso, que diz que eventualmente o almirante Gouveia e Melo sugeriu a possibilidade de vir a apoiar um partido foi no tal e qual nestas eleições legislativas, e que isso poderia ter apressado um bocadinho, como ele queria garantir que o almirante Gouveia e Melo não se iria meter na política, quiseram adiantar isso para antes das eleições. E o partido era o PSD, não é? Era o PSD. Não me surpreende particularmente se tivesse sido esse o caso. Acho que esta antecipação de 4 ou 5 meses, porque eventualmente depois em maio o almirante Gouveia e Melo podia achar que já não tinha esta capacidade negocial, porque não haveria eleições próximas, portanto ele quis antecipar isso precisamente enquanto tinha capacidade negocial para ameaçar apoiar outro partido. Não sei se isto é verdade ou não. Se for verdade, claramente mancha um bocadinho a imagem do almirante Gouveia e Melo. Não mancha. Carlos, mas por outro lado, confirma-se que é um estratega. Confirma-se que é um estratega. Mancha um pouco a sua imagem, que é algo de coisa. Não mancha a imagem do PS e de Marcelo, porque nem. Já não podem piorar também. Surpreendido com isso, quer dizer, com este tipo de coisas, mas acho que da própria Armada também, se tivesse sido esse o caso, esta pressa... O almirante, Carlos, desculpa, o almirante Mendes Calado, é assim que o senhor se chama, não é? Ele disse... Exatamente. Assumiu que não queria deixar o cargo, Sim. Não estava atencionado a deixar o cargo. Foi exatamente. Mesmo, não é? Mas porquê? É que nem há sequer uma razão, houve algum escândalo na Armada, houve alguma coisa... Não, houve um sujeito que vestiu um camuflado e organizou aí umas tendas para dar vacinas, e os portugueses foram todos... O grande mérito, se há algum mérito nisto, é sobretudo os portugueses, que quiseram todos ser vacinados com maior urgência. Eu acredito que tenha havido mérito organizacional. Sem algum, com certeza. Aquilo, porque é de facto, em termos logísticos, é um desafio logístico e tanto era assim que no princípio aquilo não estava a correr muito bem. Mas também o responsável valha-me Deus. Também, pois é isso. E ter alguém minimamente competente. Claro, ou era o vice-almirante ou era o chefe de logística do IKEA. Eram os dois que estavam na calha para organizar a logística. Mas é verdade, o chefe de logística do IKEA se calhar teria conseguido fazer algo bastante bom. Mas pronto, num país que não está habituado a ter pessoas competentes a dirigir coisas, pareceu-me minimamente competente. Agora, não podemos esquecer que são seres humanos. E seres humanos com ambições e que não é nenhum anjo, obviamente, não é nenhum anjo, tem as suas ambições pessoais e utilizou eventualmente o bom trabalho que fez ali, logístico, para avançar essas ambições pessoais. Estamos a falar de uma pessoa que esteve na Armada a sua carreira toda,
e que de repente tem ali uma oportunidade de chegar... Sair do submarino, que aquilo deve ser chato, deve ser muito chato. Ao lugar mais alto da hierarquia. E mesmo, nós falamos há pouco do Centeno, não é? Que ele mudou de ideias. Não mudou de ideias, ele tinha um ressentimento pessoal muito grande contra o presidente do Banco Central, do Banco de Portugal, que não o aceitou lá para um cargo qualquer do Banco de Portugal, e conseguiu, através do PS, através do Ministério das Finanças, chegar e suceder ao tipo que não o tinha promovido antes. Pá, que é algo humano, é alguém que está ali a trabalhar no Banco de Portugal não sei quanto tempo, quer chegar ao cargo mais alto da hierarquia e vai à volta e faz aquilo que foi preciso para fazer isso. Eu até acho que... Epá, mal comparando, quer dizer, o canibal de Milwaukee também era humano. Humano é tudo, mas não estou a dizer que os casos são comparáveis, mas quer dizer, não estás a falar de grandes virtudes, de pessoas com um caráter propriamente exaltável ou eu acho que acho que nunca podemos endeusar demasiado as pessoas, como no caso do Almirante Gouveia e Mel, precisamente porque também tem esse tipo de anseios, é precisamente, obviamente... Sim, move-se pelos mesmos interesses que qualquer pessoa se move, até não é? do que mais pessoas, do que a maioria das pessoas, porque o senhor gosta de aparecer, e não é, gosta muito de aparecer, e depois, como aparece muito e fala muito, é natural que se contradiga constantemente, porque... Já nem falo da questões relacionadas às vacinas e à vacinação das crianças e uma série de outros pormenores. Mas quando ele veio dizer com grande ênfase que nunca seria político, entretanto já põe a possibilidade de se candidatar à presidência da República, já põe a possibilidade de aceitar um ministério, talvez o do mar, provavelmente, ou de criar um movimento ele próprio. De criar um movimento, quer dizer, o senhor está disposto a uma série de coisas. Onde eu queria chegar é que às vezes nós temos esta ideia que as pessoas ou são muito binárias, não é? As pessoas ou são perfeitas ou são terríveis. E há pessoas que são boas, normais, mas que também têm outro tipo de instintos, e não é preciso ser perfeito para ser bom. Portanto, o gajo acho que o Almirante Gouveia Mel fez um bom trabalho em termos logísticos na questão das vacinas, mas não é nenhum anjo, também depois aproveitou aquilo para servir de alavanca para uma aspiração pessoal que ele tinha, e que essa aí, ao contrário do canibal, não sei o quê, eu acho que é de certa forma legítima, quer dizer, não sei o quê, não, de Milwaukee. Agora, Jeffrey Dahmer. Então, agora, o processo que foi usado para chegar lá é que não devia estar ao alcance. A partir da altura em que se antecipa contra a vontade da pessoa que lá está, apenas para antecipar, precaver a possibilidade de um apoio, uma entrada na política, acho que é tudo muito... Acho que isso nem devia existir, essa possibilidade. Eu percebo, de certa forma, não concordo, mas percebo que ele tenta usar essa... Sim, a questão é agora, quem lhe permite... Quer dizer, nós devemos ter uma classe política que diz, não, olha, chegamos a maio e escolhemos. Queres apoiar o PC? Escolhe, apoia, quer lá saber... Tinha havido uma recusa aqui há umas semanas, tinha havido essa possibilidade voltou para trás. Sim. E agora avançou. Avançou porquê? Porque subiram os casos da Covid, as pessoas distraíram-se e de repente, quando se está por ela, o homem está lá no topo da hierarquia. E como isso, tem acontecido muita coisa ao longo destes quase 2 anos, graças ao pretexto da Covid. Olha para ali, olha, vejam ali uma série de casos. E enquanto as pessoas estão a olhar para os casos, de repente, pronto, o PS faz mais uma. Eu não acho que o homem tenha cometido... Carlos, atenção, eu quando comparei o homem lá, comparei só em termos de humanidade e sentido muito lato, o homem não cometeu crime nenhum, evidentemente. Agora, não tenho simpatia absolutamente nenhuma pelo senhor. Pois a questão é aquela questão disto ser possível acontecer, não é? Das instituições não serem isso é mais robustas grave, o suficiente no sentido de não permitirem, independentemente das ambições pessoais legítimas ou não, de qualquer pessoa, as instituições não serem robustas o suficiente para não permitirem que o seu funcionamento normal seja de alguma forma adulterado por esses interesses pessoais, provavelmente. Não, e temos hoje em dia um Presidente da República que poderia ser o último obstáculo a uma série de coisas, não é só esta, é até as menores, e que parece que desapareceu. E as últimas 2 vezes que dei conta da existência do professor Marcelo, uma delas era eu a tentar apagar um fósforo através de uma máscara que tinha posto, e não conseguia,
E a última foi ontem, não sei em que contexto era aquilo, em que o Dr. Costa cumprimentou o professor Marcelo, depois passou-lhe uma garrafinha de álcool gel, suponho que fosse álcool gel, o professor Marcelo limpou as mãos, foi cumprimentar o sujeito seguinte, o Dr. Costa passou a garrafinha ao sujeito seguinte e por aí fora. Dizer, andou sempre com a garrafinha? A garrafinha andou a passar uns para os outros, exatamente, a contaminar as pessoas através da garrafinha. Da garrafinha, não era de uso pessoal, não é? Mas não sei que contexto foi isso, andava para aí a correr esse vídeo ontem, mas quer dizer, são as últimas coisas que eu vi o professor Marcelo, em ambas não falou, o que também se agradece, quer dizer, não ia acrescentar nada, mas... É uma novidade, essa é uma novidade. A utilidade do professor Marcelo nunca foi muita no cargo que ocupa, e agora tem-se revelado escassa, não é? Tem-se revelado muito escasso. Muito bem, e o nosso camarada da semana fica por aqui, o agora Almirante Gouveia e Melo. Nós não vamos acabar esta parte sem voltarmos a agradecer o apoio inestimável do azeite de Talismã e dos hotéis Vila Galé e de lembrar aos nossos espectadores e ouvintes que podem contribuir para manter o Comitê Central independente e livre por muito tempo através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou então tornando-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Nós interrompemos aqui o programa, mas voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já Talismã. Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Agradecemos que continuem a enviar as vossas estupendas perguntas para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Nós vamos guardando com muito carinho as vossas perguntas, nomeadamente aquelas mais complexas, para irmos estudando os assuntos e depois podermos trazer-vos uma resposta que tem uma garantia de 100% de eficácia, tem uma garantia de ser totalmente correta. Melhor que as vacinas. Sim, ainda ligeiramente superior, exatamente. Isto são 7 doses de Pfizer. É a assertividade com que nós resolvemos este assunto. A pergunta de hoje é do nosso amigo João Costa. Pergunta o João Costa: tendo em conta a constante guinada da União Europeia para o lado do socialismo, onde já nem encontra problemas na injeção de muito dinheiro público em empresas falidas e onde está cada vez mais centralizadora, quer política, quer economicamente, não estará a União Europeia a cometer o mesmo erro da União Soviética e, com o tempo, implodir na sua própria burocracia e corrupção? É esta a pergunta do João Costa, que eu começo por não perceber qual é que foi o erro da União Soviética, que o João fala na pergunta, mas tirando esse pormenor, parece-me interessante a pergunta. Faz no sentido... E cheira bastante a TAP, portanto temos se calhar temos alguém que... Mas isso é aqui um nomeadamente, o João faz aqui um nomeadamente em empresas falidas, mas podemos, ele não faz, mas fiz eu. Mas se quiserem podemos saltar esse ponto, que eu sei que é uma coisa da qual vocês não apreciam falar. Portanto, União Europeia, guinada à esquerda, como é que é? União Soviética, temos União Soviética, não tem, podemos ambicionar, pode ser esse o desígnio da União Europeia? Acho que não é bem esse desígnio que está lá nos princípios da União Europeia, mas será que de alguma forma caminhamos neste sentido, Carlos? Eu confesso que se calhar contra a opinião do ouvinte, eu fui me tornando um pouco mais europeísta nos últimos anos e vou explicar porquê.
Obviamente sou contra o federalismo e exércitos europeus, acho que é exército europeu, dependendo do formato, mas sou contra de toda a substituição dos exércitos nacionais por um exército europeu, acho que é uma coisa ridícula. Isso por acaso merecia uma só por si, não é? Mas avança, teríamos de falar disso. Acho que é normal que haja uma cooperação a nível europeu. Chefe da Marinha Europeia já tínhamos. Mas que não substitua, exato. Isso estava resolvido. Tá, logo. Agora, começo por uma coisa. Obviamente, o poder da União Europeia, ou seja, o poder central da União Europeia, já está muito longe de ter o peso, sei lá, do poder do governo federal americano, por exemplo, quer dizer, muito, muito, muito longe. Portanto, se a União Europeia se está a transformar numa União Soviética por causa disso, então os Estados Unidos estariam um pouco mais à frente, e eu acho que não é bem esse o caso. Precisamente por causa disso. Depois há outra coisa, eu acho que alguns países da União Europeia, estou aqui a falar mais propriamente de Portugal e da Grécia, se não fosse a União Europeia, já tinham aplicado muitos princípios das democracias liberais, mesmo assim já tiveram problemas muito graves. Acho que a Grécia se teria transformado numa Venezuela se não fizesse parte da União Europeia, essa é certa. E Portugal correria sempre esse risco, não é? Exatamente, também. No espectro oposto, acho que há ali alguns países no leste europeu que também já teriam caído para regimes fortemente iliberais à direita. Acho que aquilo teria acontecido na Polónia. Hungria, Polónia, não? Acho que haveria certamente esse risco, pelos mesmos motivos com que nós nos arriscaríamos a tornar numa espécie de Venezuela da Europa. Da mesma forma que nós temos alguma tolerância em relação à extrema-esquerda, pelo papel que a extrema-esquerda teve no derrubo da ditadura, nesses países é o oposto. Existe alguma tolerância pela extrema-direita, pelos valores da extrema-direita, pelo papel que alguns nacionalistas tiveram no derrubo do regime comunista anterior. Eu acho que a União Europeia tem tido esse efeito de equilibrar um bocadinho e de trazer para um conjunto de valores países que poderiam tendencialmente tender a cair para certos iliberalismos, para certos regimes, eu não diria totalitários. Eu quero acreditar que nós não seríamos um regime totalitário hoje, mas um regime com uma democracia com muito mais falhas do que aquelas que tem, se não fosse a União Europeia e alguma questão política. Ainda assim temos algumas, mas muitas delas não acontecem. É verdade. E além disso, a União Europeia tem sido um fator de abertura de mercado, de concorrência, por aí. Nós, em breve, vamos ter, se tudo correr bem, concorrência no mercado ferroviário de passageiros, quando digo em breve, 2, 3, 4, 5 anos, não porque alguém no governo português queira, mas porque existe legislação europeia que obriga a isso. Nós hoje, se não fosse a União Europeia, muito provavelmente ainda tínhamos a TAP como monopolista completo em todos os aeroportos, como tínhamos há 15 ou 20 anos. Houve um conjunto de regras europeias que forçaram a abertura de mercados e a liberalização de certos setores. Portanto, a União Europeia teve esse papel, quanto a mim, positivo. Agora, se me perguntarem, a União Europeia vai exagerar nos seus poderes, eventualmente a União Europeia vai acabar? Vai, como acabaram todos os anos. Não sei se é daqui a 50 anos, daqui a 2 séculos, daqui a 500 anos, mas não dura para sempre, como não duraram todos, e não dura pelos mesmos motivos que os outros rebentam, que é a acumulação de poder, a falta de... E à medida que vai centralizando o poder, vai perdendo autoridade em relação a quem não tem esse poder, a quem se vê roubado desse poder, que são os países, são as comunidades locais, e isso faz com que rebente. Agora, se vai ser daqui a 10 ou 20 anos, acho que não, acho que estamos muito distantes disso. Acho que ainda tem um efeito positivo, principalmente sobre os países mais pobres, sobre os países com instituições mais fracas, que é o caso de Portugal, da Grécia e de alguns países de leste, tem um efeito positivo, político positivo sobre esses países. Se eventualmente irá deixar de ter, acho que sim, porque foi o que aconteceu com todas as organizações deste ano, e não vamos pensar que desta vez é diferente e que desta vez, ao contrário de todos os comentários anteriores, isto vai durar 5 mil anos. Não vai durar. Mas nós que temos, que fora da União Europeia,
por termos instituições mais fracas, pudéssemos seguir um caminho rumo a um regime mais autoritário, digamos assim. Não estamos, em certa medida, só a substituir esse cenário por um cenário em que uma União Europeia cada vez mais forte e centralizadora é essa instituição, neste caso a nível europeu, não a nível nacional, mas que à mesma continua a ter, poderá ter sobre nós um domínio demasiado pesado. Eu acho que já estamos longe desse cenário, até porque a União Europeia é dominada por países com instituições fortes, muito mais fortes do que as nossas, e que levam algumas coisas a certo limite, a separação de poderes e por aí fora, portanto com culturas políticas melhores do que a nossa, deixe-me dizer muito claramente, não é diferente, é melhores do que a nossa, e somos influenciados por isso, e acho que muitas das coisas que poderiam acontecer, que não acontecem no país, se devem a esse tipo de influências, mas se me perguntarem, isso vai acontecer? Eu acho, falamos na natureza humana anteriormente, a natureza humana é querer acumular mais e mais poder, e acho que os órgãos centrais da União Europeia irão querer acumular mais e mais poder. A certa altura o poder vai corromper, como corrompe sempre. Claro, esse ciclo é mais ou menos inevitável, não é? Esse ciclo é inevitável, mas neste momento, acho que honestamente, principalmente para os países mais pobres, é um fator limitador do totalitarismo e não ao contrário. Acho que se Portugal estivesse fora com o tipo de governos que tem, com a situação económica em que esteve nos últimos 20 anos, estagnação, 20 anos, com quase sempre o mesmo partido no poder e sem a força que a União Europeia faz, seríamos um país mais pobre, menos concorrencial, porque muito daquilo que temos hoje, muita da liberalização que tivemos, não foi porque o PS quis, foi porque a União Europeia impôs, faz parte das regras da União Europeia. Acho que estaríamos bastante pior, incluindo em todos esses aspectos que normalmente gostam de acusar a União Europeia, que é a centralização de poder e por aí fora. E ainda está muito longe do poder central que havia na União Soviética, até inclusivamente que o Estado Federal americano tem hoje. E mesmo assim, o Estado Federal americano, há nos Estados Unidos uma latitude maior do que acho que a maior parte das pessoas imagina, naquilo que é a gestão a nível estadual, ou seja, cada Estado dos Estados Unidos acaba por ter uma margem política para gerir os seus próprios interesses, que suponho eu seja superior àquilo que a generalidade das pessoas quando pensa nos Estados Unidos imagina. Mas ainda assim inferior à que cada um dos Estados europeus tem, apesar de tudo. Não, sem dúvida. Apesar de tudo, há uma coesão totalmente diferente. A visão que um americano tem do Estado Federal é totalmente diferente da visão que um português ou um checo tem da bandeira europeia. Claro. Embora nos Estados Unidos também o caminho que se parece estar a trilhar seja um bocadinho de decisão a esse nível, não é? Tiago, sim, e assim aparentemente, agora o tema não são os Estados Unidos, nem a pergunta passa por aí, mas quer dizer, já houve outras alturas assim, também não é inédito, já houve outras alturas, ali por 68 também, no final dos anos 60, e não só, já houve outras alturas, e apesar de tudo há ali uma coesão totalmente diferente, apesar de tudo é um país, e é um país que se sente como tal. Sim, exatamente. Mas que ainda assim... A Europeia não é. Mas que ainda assim permite na sua estrutura política completamente, uma concorrência entre Estados que acaba por contribuir para a melhoria da vida das pessoas, ou seja, os Estados têm a necessidade de e as pessoas escolhem, por exemplo, neste momento está a ver os demográficos, sei lá, da Califórnia para o Arizona e para o Texas e não sei o quê. Pois esses êxodos são mais fáceis num país, numa federação onde todos falam a mesma língua e que não há grandes diferenças culturais, que não é o caso da União Europeia. Mas isto também para dizer que mesmo no âmbito dessa federação há espaço para uma concorrência muito significativa a muitos níveis legislativos, políticos, genericamente falando, económicos, entre os Estados, por forma a captarem pessoas, não é? A captarem cidadãos americanos. Eu, como disse, sou europeísta e às vezes a falar com amigos que também partilham este europeísmo e que levam um bocadinho mais à frente, que defendem o federalismo europeu, que é algo que eu percebo que um europeísta defenda, mas aquilo que eu lhes digo é sempre a mesma coisa. Isto tem ciclos, não é? Isto é cíclico. Eu acho que o federalismo europeu é inevitável, não concordo com ele, mas acho que vai acontecer,
não sei se é daqui a 50 ou 100 anos, ou o que é que seja, acho que vai acontecer, mas quanto mais cedo acontecer, mais aceleramos o ciclo que eventualmente irá levar à queda. Acabar com o colapso. Sim. Portanto, eu prefiro que seja um ciclo muito lento, porque acima de tudo gosto que a União Europeia funcione como tem mais ou menos funcionado. Tem imensos defeitos, mas acho que tem tido um efeito positivo sobre os países mais pobres, e acho que quem quer acelerar muito este processo de federalização e depois vamos aos Jogos Olímpicos só com uma equipe e não sei o quê, e a percepção de acelerar o processo que vai inevitavelmente acabar com o fim. E parte às vezes de uma percepção errada, que é estarmos a acelerar um processo para chegar a um fim a partir do qual tudo para, não é? E isto nunca para, as coisas nunca param, portanto não se chega a um ponto final, não há um ponto final para estas... E há uma ação, para estes processos, não é? Acho que se avançássemos para o federalismo daqui a 10 anos, o efeito imediato era perder-se 3 ou 4 países logo. Acho que o Reino Unido foi o primeiro, porque sempre esteve um pouco dentro ou de fora Sim, nunca foi exatamente a União Europeia. Foi o primeiro a reagir a algum aumento de poder do centro, mas haveria outros que reagiriam de outra forma também, e depois perder alguns desses países, por exemplo, se perdêssemos alguns dos países que têm instituições mais fortes, como outros países nórdicos, que podiam reagir ao excesso de centralização, e a média de instituições, da força das instituições dos países europeus iria baixando. E nós hoje, como portugueses, temos a sorte de estar num grupo onde a média de força das instituições é muito maior do que a nossa e, portanto, tem um efeito positivo sobre nós, mas se amanhã fôssemos parte de um grupo onde as instituições fossem muito mais fracas do que a média, deixaria de ter esse efeito positivo sobre... É tipo os colegas da escola, não é? Aquela coisa dos colegas da escola, com quem é que uma pessoa, não é? Vai-se perdendo os bons alunos e depois ficam lá... Se vai sempre no último banco do autocarro, por exemplo, para a escola e assim, vai sempre com a malta que são mais companhias, no fundo é isso. E nós somos um bocadinho, Portugal é um bocadinho má companhia também. Eu não gosto da ideia de... Não sou europeísta, não gosto nada da ideia de federalismo, acho que economicamente tem sido pernicioso para Portugal a questão dos fundos europeus, porque nos dá... Isso é outra história, sim. Acho que é altamente prejudicial em última instância, e não só em última instância. Agora, é o que o Carlos, concordo inteiramente com o que o Carlos disse, se não existisse a União Europeia, com todos os seus defeitos per si, com todos os seus defeitos que isso implicam Portugal, se não fosse isso, Portugal não era uma democracia. Ou corria o risco muito grande de deixar de ser uma espécie de democracia, que já não é assim uma democracia muito viçosa, mas corria o risco muito grande de o deixar de ser a qualquer momento. E então o que se viu desde 2015, o risco não é ilusório, é um risco, não é despeciando, não, com certeza, é um risco real. E sem a existência desse dinheiro que nós queremos sempre ir buscar, nos obrigar ali a uma série de obrigações, que nos ainda faz manter do lado certo da democracia, minimamente. Se não fosse isso, nós já não estávamos nesse lado certo da democracia, estou em crer. E se estivéssemos era por milagre e deixaríamos de estar, lá está, muito em breve. Portanto, é tipo aquela história, desculpa Tiago, é tipo aquela história da democracia, o pior sistema com exceção de todos os outros. A União Europeia é uma desgraça absoluta, mas ainda bem que existe. Para nós, para um país como o nosso, ainda bem que existe. Para um país como o Reino Unido, como a Holanda, como a Alemanha, claro que tiram vantagens disso, os que ainda lá estão, o Reino Unido já não está, mas não é absolutamente essencial, não acho que seja, pelo menos em termos institucional não é essencial, economicamente dá jeito, claro que sim, se estão lá e se existe a União Europeia, é porque esses países tiram vantagens disso, não estavam, mas em termos das suas instituições precisar da União Europeia para sobreviver, não precisam. Os suecos e os dinamarqueses. Sim. Portugal precisa, infelizmente. É isso. Muito bem. A necessidade desses países é puramente económica, desculpa, Tiago. Faz mal. A necessidade desses países, o benefício que retiram da União Europeia é puramente económico. Mas os países do sul, Portugal, Grécia e alguns países de leste, é institucional. Além disso. De regime mesmo. Desculpem lá, basta ver a questão só Suécia, Dinamarca e Noruega, quer dizer, a Noruega está fora e é um país rico e próspero e solidamente democrático e institucionalmente seguro, não é? Não precisa da União Europeia para nada, não é?
É isso. Nós Por outro lado, há outros países que são um pouco mais iguais àquilo que Portugal seria fora da União Europeia. Estou a falar da Sérvia, da Macedónia, não sei o quê. Há alguns países balcãs que se calhar querem entrar, que também beneficiariam disso, e que têm que fazer um conjunto de reformas. A Roménia é um exemplo disso, e problemas gravíssimos de instituições. Quando estive lá em 2004 ainda se falava muito da questão da corrupção quase a céu aberto, quer dizer, e que tem dado passos nesse sentido. Os grandes benefícios para a Roménia, para além dos económicos, têm sido esses. Já nos passou? A Roménia é um dos que já nos passou, ou não? Não, ainda não, dependendo do critério ali, mas há ali algumas coisas em que ultrapassou. Porque eles estão ainda a acabar de resolver a corrupção, nós disso não temos. Nós disso não temos esse problema. Estão no ângulo morto. Nós não tentamos resolver a corrupção. É a nossa diferença em relação à Roménia. Eles estão no ângulo morto neste momento, mas não tarda, passam-nos. Vamos constatar que nos estão a ultrapassar. Acho que claramente atrás só a Bulgária que está, suponho. Parece que sim. Parece assim mesmo. Isso agora já depende do critério, se é em paridade, compra ou não. Quais são as variáveis que estamos a considerar? Vamos pôr o nosso dinheiro todo em problemas na Bulgária para continuarmos a poder dizer que não somos mas só o facto últimos. De estarmos a discutir a Roménia neste momento é inacreditável. É estranhíssimo. É algo nós... Há 15 anos, Carlos, 15, 20 anos, a rua principal de Matosinhos estava cheia de pedintes romenos, pá. Vinham engenheiros romenos trabalhar para aqui, para as obras. Sim, alguns deles não seriam pedintes, não seriam mais engenheiros. Mais 10 anos e são os nossos engenheiros a ir trabalhar para Bucareste. Para as obras. E os nossos pedintes, ou perto disso, a ir pedir para as ruas de Bucareste. É melhor começar a estudar a planta de Bucareste, quais as ruas com mais movimento e com mais potencial, para pôr o meu chapelinho. Bom, eu tinha dito ao João Costa que nós íamos responder à pergunta com total acerto e confirmou-se. Mais uma vez, 100% de acerto. Altura certa para voltar a agradecer ao Azeite Talismã e aos hotéis Vila Galé pelo apoio, e a altura certa também, agora que vamos entrar num novo ano cheio de esperança, de pedir aos nossos espectadores e ouvintes que contribuam para que o Comitê Central possa continuar por muito tempo independente e livre, e podem fazê-lo através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou podem tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Não vamos embora sem antes lembrar várias coisas. Primeiro, o Comitê Central agora estreia sempre às quintas-feiras, às 21 horas, e estreia onde? Estreia, além de onde, estreia em exclusivo, onde? No YouTube, canal do Comitê Central, e no Facebook do Comitê Central. Todas as semanas, à quinta-feira, às 21 horas, exclusivo e simultâneo, YouTube e Facebook, tudo do Comitê Central. Para além disso, estamos disponíveis em podcast, em todas as plataformas, basicamente, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mais coisas que haja com podcast. Portanto, onde for possível, ponham estrelas, o máximo, acho que é 5, mas podem pôr mais se quiserem. Deem os vossos oks, mandem comentários, perguntas para comitecentral21@gmail.com, façam tudo o que for possível em termos de mostrar o vosso extremo apreço pelo Comitê Central. Nós ficamos muito agradecidos, despedimos-nos por hoje com a promessa de voltarmos já em 2022. Alberto, tens mais promessas para acrescentar? Não, eu só desejava um ano, boa passagem de ano, sim, para as pessoas é apropriado, sim. Prepararem os testes e os certificados e aquelas coisas. Exato, ter tudo preparadinho para o próximo ano começar e a terceira dose lei, e a 17ª dose, tudo já no bucho, para começarmos um 2022 em grande. Nós voltamos então para a semana já em 2022, até lá, uma boa semana e boa passagem de ano. Bom ano. Meu Deus.